Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos publicou uma sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por meio da chamada Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Com a medida, eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa ligada a ele. O governo estadunidense cita como motivação da sanção decisões que Moraes teria tomado contra mídias sociais estadunidenses ligadas ao presidente Donald Trump, além do processo sobre a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula já se manifestou diversas vezes contra a interferência dos Estados Unidos nas decisões do Poder Judiciário brasileiro. Quando eu vi a carta do presidente Trump colocando como condição sine qua non, de que era preciso parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui são 3 poderes totalmente autônomos. Primeiro porque o Brasil tem uma Constituição. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa, porque as acusações não são feitas pelo governo, as acusações são feitas pelas delações de amigos generais e coronéis de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia. E, para mim, o processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Aqui no Brasil, a lei é para todo mundo. Em nota, a Advocacia Geral da União disse que qualquer tentativa de intimidação do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo quando voltada a afetar a integridade do exercício de suas funções constitucionais, merece forte repúdio. O texto diz ainda de sanções amorais, como o bloqueio de contas no exterior, é arbitrária e injustificável e representa um grave e inaceitável ataque à soberania brasileira. Em tom semelhante, outros ministros do governo Lula utilizaram as redes sociais para criticar o governo norte-americano, para repudiar as tentativas de interferência no judiciário brasileiro e dar apoio à democracia do Brasil. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a nova sanção ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. O controlador-geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, disse que a decisão do governo americano fere a soberania do Brasil e busca intimidar instituições que atuam de forma independente e em estrita observância à Constituição de 1988. Para o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida é uma tentativa inaceitável de interferência externa no funcionamento da justiça brasileira. Donald Trump assinou nesta quarta-feira um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50% a partir de 1º de agosto. O comunicado divulgado pela Casa Branca foi anunciado como uma resposta de Washington à perseguição, intimidação, assédio e censura, ou seja, supostas graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil. Projetou uma nova alta na produção brasileira de soja e milho para a safra 25-26. A consultoria destaca o aumento contínuo da área e a boa perspectiva de clima na próxima temporada. Para a soja, o incremento de produção é de 5%, chegando a 182 milhões de toneladas do grão. Para o milho, a produção tem potencial para alcançar 27 milhões de toneladas, 8% acima deste ano. Ao longo de julho, as primeiras mudas de melancia foram implantadas nos viveiros gaúchos. Para a temporada 25-26, é esperado que os transplantios comecem em agosto e nas regiões produtoras mais precoces. Quanto ao desenvolvimento das lavouras, ainda é cedo para interferir sobre o desempenho das áreas. Mas caso os termômetros fiquem abaixo do esperado ou precipitações acima da média histórica, as primeiras lavouras vão poder apresentar menores rendimentos. Os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul seguem em alta neste final de julho, sustentados pela demanda firme e pela oferta restrita, apontam levantamentos do CPEA.
A perspectiva de exportações contribuiu para sustentar as cotações no mercado interno. Apesar da valorização ao longo de julho, os preços acumulam forte queda de 30% ao ano. O cenário anda comprometendo a rentabilidade da atividade e coloca em risco o planejamento da próxima safra, desmotivando os produtores que agora pretendem reduzir a área de plantio. Após o governo dos Estados Unidos publicar o decreto que taxa em 50% determinados produtos brasileiros, o presidente Lula se pronunciou por meio de nota. No comunicado, Lula afirma que o Brasil é um país soberano e democrático que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações. Quanto ao fato de o presidente Donald Trump ter citado a atuação do Supremo Tribunal Federal como um dos motivos para impor as tarifas, Lula ressaltou que a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira é inaceitável e ressaltou que justiça não se negocia. O presidente brasileiro também rebateu críticas de Trump a decisões judiciais envolvendo redes sociais no Brasil. Segundo Lula, a lei é para todos os cidadãos e todas as empresas e que isso não é diferente para as plataformas digitais. A nota prossegue afirmando que é injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais e que tal estratégia atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. Por fim, o presidente Lula afirma que o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos e que o governo já iniciou a elaboração de ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras. Adultos e crianças se espremem para tentar ganhar um prato de comida. A guerra aqui é contra a fome. Em meio à tragédia humanitária em Gaza, eles se perguntam: até quando? Estou aqui há 4 horas e não consigo comida em meio à multidão e ao sol. Estamos morrendo. Precisamos de apoio, precisamos de comida. E onde estão os países do mundo? Estamos morrendo de fome. Não há farinha nem outra comida. Estamos morrendo de fome. O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, irá a Gaza nesta sexta-feira para inspecionar a distribuição de ajuda e se reunir com moradores deste território devastado pela guerra e ameaçado pela fome. Esta será a segunda visita de Witkoff a Gaza anunciada publicamente. Ele já esteve no local em janeiro, quando vigorava um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, antes da retomada da ofensiva israelense em 18 de março. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu descontentamento e discordância com os líderes de França, Reino Unido e Canadá sobre o reconhecimento de um Estado palestino. Segundo a porta-voz, Trump acredita que o reconhecimento equivale a recompensar o Hamas. Para o presidente, o Hamas é o verdadeiro obstáculo para um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns na faixa de Gaza. Aqui uma resposta do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues. Está aqui uma nota oficial dele. Ele está dizendo assim: fui surpreendido por notícias na imprensa sobre minha suposta expulsão do Partido Liberal. Até o momento não recebi nenhum comunicado oficial e sigo no aguardo de uma manifestação formal do partido, como é de direito. O PL sempre foi o único partido da minha vida, nunca mudei de sigla, sempre atuei com lealdade, respeito e coerência. As posições que manifestei recentemente foram fruto do exercício legítimo do mandato que me foi confiado pelo povo. Aguardo com tranquilidade e responsabilidade um posicionamento oficial do Partido